Enquanto isto, quer dizer, o Júlio César não pode falar, mas olha aqui, o governo está distribuindo para as crianças nas escolas uma cartilha que ensina como usar drogas. Quer dizer, o pretexto é aquela maldita política chamada de redução de danos. A redução de danos não visa fazer com que diminua o consumo de droga, mas ao contrário, faz com que aumente. Né? Então eles dão lá todas as instruções para que o sujeito use drogas, vamos dizer, com o mínimo dano possível. Não é isso? Então, ensinando de fato as crianças a se tornarem drogadas. É claro que o efeito desta política no Brasil é o seguinte: o Brasil é o único país da América Latina onde o consumo de drogas está aumentando. E não veio me dizer que isso aconteceu a despeito das nossas melhores intenções. Não, essa política foi calculada para isto, porque este governo tem parceria política com as Farc, que tem praticamente o monopólio da distribuição de drogas na América Latina. Isso aí, meu filho, é troca de favores. Além do que, vamos dizer, implantar o uso universal das drogas como uma coisa legítima e cotidiana, né, como se fosse uma banalidade, faz parte do programa da Revolução Mundial e da política globalista. Eles têm mesmo esse objetivo. Então, não adianta disfarçar, não adianta. Quando acontecem essas coisas, a pessoa diz: nós tínhamos tão boas intenções, deu tudo errado. Olha aqui, eu acabo de ler um livro que se chama Os Monstros da Razão, I Mostri della Ragione, de um jornalista italiano chamado Rino Camilleri. E ele teve a pachorra de ler a propaganda revolucionária do século XVIII, que todo mundo conhece um pouco a ideologia revolucionária através de obras mais famosas, como as de Diderot, Voltaire, Rousseau, etc. Mas ele foi pegar os folhetos, os panfletos de propaganda. Ele leu milhares daquelas coisas. E daí ele viu que a famosa teoria de que a revolução produz morticínio e ditadura, né, por um erro, quer dizer, começa com tão boas intenções e daí termina dando tudo errado, saindo ao contrário, está completamente errado, porque ele diz: olha, o que os revolucionários fizeram em 1789 foi exatamente o que eles disseram que iam fazer. Quer dizer, eles prometeram realmente matar todo mundo, tá certo? Acabar com a religião, fazer um derramamento de sangue geral. Eles diziam que iam fazer isso. Ou seja, não é que eles chegaram lá com lindas intenções e depois deu tudo errado por uma coincidência. Não, esse era exatamente o programa deles. Agora, eu sei o seguinte, eu sei é que no meio conservador liberal está cheio de pessoas que têm mentalidade empresarial, que eles são formados na mentalidade empresarial, adoram capitalismo, adoram liberdade de mercado, etc, etc. Ora, para o sujeito ser empresário, ele precisa de uma boa dose de otimismo. Otimismo que, às vezes, nas piores circunstâncias, né, acredita que tudo vai dar certo, que o mundo é cor-de-rosa, etc, etc. Nós sabemos que sem uma boa dose desse otimismo louco, ninguém consegue tocar uma empresa para frente. Agora, note bem, aquilo que serve para tocar uma empresa para frente não quer dizer que sirva também para você analisar a política, a história, a sociedade, etc, etc. Então, com os mesmos olhos, as mesmas lentes cor-de-rosas com que eles veem as maravilhosas perspectivas da sua empresa, embora ela esteja à beira da falência, e às vezes ela sai da falência justamente por causa disso, com esses mesmos olhos, eles examinam o movimento revolucionário mundial e eles é que criam essa história de que não, houve o genocídio na Rússia, mas eles tinham boas intenções, eram reformadores sociais, queriam, né, a igualdade e a justiça para todos, etc, etc. Infelizmente, esta mentalidade domina no meio liberal e conservador. Domina. E isto, vamos dizer, é fruto só de uma coisa, ignorância total. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Raramente eu encontrei um liberal conservador que conhecesse marxismo como se deve. Eu, no começo da minha porca vida, eu consagrei 8 anos ao estudo do marxismo. Eu fiquei 8 anos lendo Karl Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Tse Tung, as obras da Academia de Ciências, publicadas pela Academia de Ciências de Moscou, Georg Lukács, a Escola de Frankfurt, toda essa gente durante 8 anos. Então eu sei o que é marxismo, mas essa turma não sabe, eles sabem de orelhada. Por exemplo, aquele pessoal todo que ia falar lá no Fórum da Liberdade, no Rio Grande do Sul, se fizer uns testes de marxismo ali, eles não passam na primeira. Pergunta aqui, olha, o que diferencia, por exemplo, vamos dizer, o pensamento de Georg Lukács
do restante da escola de Frankfurt? Eles não sabem. Então, qual é a diferença e relações, por exemplo, entre o pensamento de Antônio Negri e o de Antônio Gramsci? Eles também não sabem. Então não sabem nada. Se você perguntar assim, olha, você já leu algum marxista chinês depois do Mao Tse Tung? Eles não sabem nem que existia um marxista chinês depois do Mao Tse Tung. E eu digo para vocês que na China, o pensamento marxista, a teorização marxista, é muito ativa, não para. Então, o pessoal liberal, então, é o contrário do Sun Tzu. O Sun Tzu dizia, conheça o seu inimigo. Então, o pessoal liberal vai fazer, não, desconheça o seu inimigo, tape os olhos, não veja o mal, não ouça o mal e não fala o mal. Certo? Então, eles mesmo pintam essa imagem rósea dos comunistas, revolucionários em geral, como se fossem pessoas repletas de boas intenções e que depois acabaram fazendo mal porque alguma coisa deu errado no caminho. E isso é 100% errado, 100% errado. Eu estou escrevendo uns artigos agora, uma série de artigos que vai explicar exatamente isso aí.